nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para sempre com vocês. Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical, lição de número 4, que tem o tema Os benefícios da justificação. Quero aqui agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Seja você também o próximo e se inscreva em nosso canal e receba semanalmente um vídeo para a sua edificação espiritual. E se porventura essas lições têm edificado a sua vida, não deixe de dar um like embaixo desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Vem comigo. A pergunta que devemos fazer nesta lição é a seguinte: quais são os benefícios da justificação? Pare e pense no que o Senhor Jesus fez por você. Louve a Ele, adore a Ele na beleza da sua santidade, glorifique a Ele pela sua graça e redenção. O Filho de Deus assumiu o castigo que era nosso. Você já parou para pensar nisso? Ele tomou sobre si a nossa condenação. Lá na cruz, no Calvário, Ele cumpriu a nossa pena, nos justificando perante o Pai e fazendo de cada um de nós novas criaturas. Glória a Deus. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. E não somente isso, temos acesso à graça. Como pecadores, jamais poderíamos pagar a nossa dívida para com o Pai. Quando pela fé recebemos o perdão de Deus, a culpa que perturbava a nossa consciência foi substituída pela graça e pela misericórdia divina. Por esta razão, a justificação pela fé nos concede muitos benefícios. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo lista aqui quais são os benefícios da justificação. Porém, precisamos lembrar que o termo grego para justificação é derivado do verbo grego dikaiō, como já estudamos nas lições anteriores, que significa absolver ou ser declarado justo. Glória a Deus. Trata-se de uma terminologia legal usada para fazer referência a um veredito favorável em um julgamento. A palavra descreve a configuração de uma corte, onde Deus preside como juiz, determinando a fidelidade de cada pessoa em relação à lei. Na primeira seção de Romanos, Paulo nos deixa claro que ninguém pode escapar do julgamento divino. Compare Romanos 3, versículos 9 a 20. A lei não serve, entenda bem, a lei não serve para justificar os pecadores, mas para expor os seus pecados. Para isso sim a lei serve, para expor os seus pecados. Para remediar essa deplorável situação, o que Deus faz? Deus envia o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Sendo assim, quando nós cremos em Jesus, Deus imputa a nós a sua justiça, declarando-nos justos diante dele, glória a Deus. Sendo assim,
Deus demonstra que Ele é tanto um juiz justo, quanto o único que pode nos declarar justos. Ele é o nosso justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Sendo assim, quais são os benefícios da justificação em que Paulo nos ensina? Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à graça pela fé. Terceiro, esperança da glória de Deus. Quarto, alegria nas tribulações. Quinto, o amor divino derramado em nós. E sexto benefício, o amor de Deus demonstrado a nós através da morte do seu Filho. O primeiro benefício da justificação em Cristo Jesus é a palavra paz. Encontramos no capítulo 5 de Romanos, versículo 1. A palavra paz é traduzida do termo grego eirene, que no Antigo Testamento é procedente do termo hebraico shalom. Essa palavra pode ser usada para identificar todas as variedades de bênçãos favoráveis, que criam um sentimento ou o estado de bem-estar, mas que mais particularmente da unidade que pode caracterizar as relações entre homem e homem e Deus. Inerente a esta palavra, destaca-se também a ideia de ordem e de repouso. Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus e estão reconciliados com Deus, gozam dessa harmonia, gozam desta ordem, gozam deste repouso, gozam desta unidade com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quando falamos disso, falamos do bem-estar não meramente intelectual, mas também espiritual, que se estende ao bem-estar da alma em sua existência total, tanto nesta vida ainda mortal, como nos lugares celestiais, quando estivermos revestidos da nossa vida imortal. E qual é a base dessa paz? A base de toda essa paz é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos reconciliou com Deus. Contudo, sem a ressurreição, a realidade da cruz não seria eficaz, tudo seria em vão se Jesus Cristo morresse e não ressuscitasse. No presente versículo, a paz de que goza o crente é contrastada com a anterior inimizade criada pelo pecado entre o homem e Deus, e que o apóstolo Paulo ele descreveu com tanto cuidado e maestria no trecho de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 18. Por causa dessa inimizade é que paira sobre os rebeldes a ira de Deus. No entanto, em contraste com isso, da justificação se deriva a paz. E em seu sentido mais completo, a paz tem por intuito descrever o estado harmonioso dos crentes. Glória a Deus com isso. Da justificação se deriva a paz. A vontade de Deus é plenamente cumprida neles. E isso
uma vez mais, é contrastado com o estado em que se encontram os homens que ainda não foram regenerados ou não tiveram o seu encontro com Jesus, no qual estado os homens são conduzidos por inclinações pervertidas que só servem para provocar a justa ira de Deus. Nós vamos encontrar no Novo Testamento que a paz é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, pois assim o apóstolo Paulo ensina quando escreveu aos Gálatas. Vamos encontrar também que a paz nos vem de maneiras práticas e nas circunstâncias mais comezinhas da vida, através do cumprimento da materialização da justificação da alma, como também através do reconhecimento do desígnio divino em toda a criação, particularmente na vida de cada crente. Podemos estar certos que até mesmo os testes mais árduos pelos quais temos de passar são, de alguma maneira, instrumentos da bondade divina que visam tão somente o nosso benefício, tanto físico como espiritual, e que nos ajudam na transformação do nosso homem interior segundo a imagem moral e metafísica de Cristo. A Bíblia nos ensina que o destino do crente, a qual termina por ser percebido por ele, é o de uma grande paz. Não existe tristeza que o céu não possa curar. E nem existe tribulação que possa desviar o crente de vir a participar de forma eventual de tudo quanto Cristo é. Aleluia! Esse aspecto está particularmente em foco neste capítulo 5 da Epístola aos Romanos, porquanto neste ponto estamos sendo conduzidos pelo apóstolo Paulo para vermos as maiores grandezas da salvação, grandezas essas que se originam da justificação em Cristo Jesus. A paz envolve tudo quanto constitui o repouso, o contentamento e a verdadeira felicidade do coração, a base da salvação cristã e da união vital com Cristo Jesus. A tribulação tanto consiste na perseguição emanada ao lado de fora, como na interrupção e perturbação que se origina em nossas próprias fraquezas e pecados, o que é um aspecto tão perturbador como aquele que se deriva deste mundo ímpio. Já no recesso mais profundo da alma, a paz continua a reinar na vida do crente, ainda que grande parte da superfície do oceano da existência seja agitada pelo vento e pelas grandes tempestades. Contudo, ainda no coração do crente habita a paz. O apóstolo Paulo, ele vai falar dos benefícios da justificação também no versículo 2, que fala exatamente sobre acesso à graça pela fé. Por isso Paulo ele vai usar o termo no versículo 2, dizendo: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Esse termo, temos entrada, é traduzida do grego prosagogê, que é um substantivo de presagô, no termo grego, que significa trazer perto, trazer ou levar para, ou seja, no Novo Testamento significa aproximação, acesso, admissão, usada sempre
com o significado de acesso a Deus. Glória a Jesus. Podemos entrar e estar na presença de Deus. Significa aproximar-se, ter acesso à sala do trono real. Aos crentes ou aos cristãos foi concedido o direito de estarem de pé diante do Senhor nosso Deus. Embora tenhamos sido rebeldes no passado, os cristãos não precisam enfrentar o julgamento divino. Pelo contrário, eles se aproximam do seu trono real pela graça ou pelo favor do Rei. A expressão que Paulo usa aqui é esta: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Como assim gloriamos? Gloriar equivale a jactar-se, equivale a orgulhar-se. E Paulo fala que nos gloriamos na esperança, ou seja, na expectação. Os crentes se gloriam na clara expectativa da glória divina, da glória de Deus. Eles estão seguros em Cristo Jesus, porque o próprio Deus colocou no coração de cada um o Espírito Santo. O mesmo termo Paulo vai usar no versículo 3, gloriamos, que é a mesma palavra grega usada no versículo 2. Os cristãos podem se alegrar. Você já imaginou o que significa isso? Você pode se alegrar, pode se gloriar, vangloriando-se não apenas diante da sua esperança futura, mas também nas suas dificuldades no tempo presente. As tribulações mencionadas aqui nesse texto são alusórias às dificuldades físicas, como o sofrimento e a angústia. Paciência significa resistência. As tentações e as tribulações produzem em nós resistência. Quando a fé é exercitada durante esses tempos difíceis, a paciência traz a nós resistência. A paciência desenvolve o caráter, a qualidade de ser aprovado. Uma vez que os cristãos suportam a tribulação, Deus trabalha nela para que desenvolva certas qualidades e virtudes que nos fortalecerão e nos atrairão para um relacionamento mais íntimo com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Então, o resultado de tudo isso é o fortalecimento da esperança em Deus e em suas promessas. A esperança que os cristãos têm da glória futura com Deus não traz confusão, pois ela certamente se cumprirá. É promessa de Deus, ela vai se cumprir. Os cristãos não serão envergonhados ou humilhados por causa da sua esperança. A razão da tamanha confiança por parte dos que têm fé e que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Quando uma pessoa confia em Cristo Jesus e o recebe, esta pessoa recebe o Espírito Santo, conforme Paulo nos ensinou em Romanos 8, versículo 9, que constantemente nos encoraja a manter sua esperança, ou a nossa esperança, no Senhor nosso Deus. Aleluias.
Vejamos os versículos 6 a 8 do capítulo 5 de Romanos, em que Paulo diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova, aleluia, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo, ele explica simplesmente a natureza do amor de Deus. Ele nos amou estando nós ainda fracos e quando éramos ainda ímpios. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos ama como somos, mas nos ama tanto que transforma o nosso modo de viver. Confere João capítulo 15, versículo 16, Filemão capítulo 1, versículo 6. O amor de Deus é verdadeiramente notável, porque Paulo ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Essa palavra prova vem do grego silistao, que no sentido figurado, sabe o que significa? Apresentar com ou diante de alguém, declarar, mostrar, tornar conhecido e visível este amor. Então, por esta razão, o amor de Deus é verdadeiramente notável. É possível que alguém se encoraje a morrer por um justo, que é traduzido do grego dikaios, ou seja, por um homem íntegro e honesto, alguém pode correr o risco de morrer. Por um cidadão respeitável e bom, por uma pessoa útil ou benevolente, do grego agathos. Porém, a palavra de Deus está nos dizendo que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, do grego hamartolis, sendo ainda pecadores. Essa sim é uma demonstração clara, notável do amor de Deus para conosco. Ele nos recebe do jeito que estamos e a partir daí começa a fazer algo novo e belo. Glória a Jesus. Os versículos 10 e 11, Paulo vai falar sobre a nossa reconciliação com Deus. A palavra grega para reconciliação é katalage, que significa basicamente mudança ou troca. No contexto dos relacionamentos entre pessoas, o termo insinua uma mudança de atitude por parte dos indivíduos envolvidos, uma mudança do estado de inimizade para o estado de amizade. Quando é utilizado para descrever a relação que existe entre Deus e o ser humano, o termo insinua uma mudança de atitude por parte dessa pessoa em relação a Deus. A necessidade que o ser humano tem de mudar os seus hábitos pecaminosos é óbvia, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Mas alguns entendem que não é necessário nenhuma mudança de atitude por parte de Deus na relação com o pecador transformado,
Contudo, é inerente à doutrina da justificação a mudança de atitude de Deus em relação àquele que se converte. Deus, que outrora tinha o pecador como seu inimigo por causa do pecado, agora o considera íntegro. Ou seja, a pessoa justificada não só está livre da ira de Deus por causa da morte de Cristo na cruz, mas também ele deve se gloriar em Deus por causa da vida de Cristo. As bênçãos que a justificação traz aos que recebem culminam na alegria por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suma, devemos tudo o que temos ao nosso Senhor Jesus. E lembre-se, no capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus rompe todos os limites. Ou seja, não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por mim e por você. Que Deus te abençoe e até a próxima.